Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Amém. Mais uma vez estamos aqui para trazer da parte do Senhor uma palavra aos filhos do Senhor e a mim também. Somos todos filhos do Senhor e necessitamos da palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias em um versículo muito conhecido. Eu acredito que todos nós já ouvimos, já lemos esse versículo que está em João 3,16. Dá até para citar, né? João 3,16. Todos encontraram? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos seguindo um pouquinho para frente, no mesmo livro de João, agora capítulo 15, versículos de 13 a 16. João capítulo 15, versos de 3 a 16. Aliás, João 15, versículo 13 a 16. João capítulo 15, versículos de 13 a 16. Que diz assim: isso aqui é um ensinamento de Jesus Cristo aos seus discípulos, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Isso é Jesus falando aos discípulos, os ensinando: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém? Irmãos, eu quero me deter a duas palavras. Uma que é essa, que se refere à salvação, que eu acredito que é a maior dádiva do Senhor para nós. E o próprio Jesus Cristo, ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém para ser morto por alguém. E esse amor vem de quem? Do Senhor Jesus, de Deus, primeiro de Deus. Ele nos amou e Ele nos amou primeiro. E Ele deu o seu Filho unigênito. Todos nós sabemos disso. Mas irmãos, talvez você fale assim: mas essa palavra eu conheço, eu já ouvi. Quem sabe você pode até falar: eu sei de cor, eu sei que Jesus morreu na cruz pela minha vida para me salvar, me remiu dos meus pecados, me tirou do lamaçal de pecado onde eu estava perdido para me salvar. Sim, nós sabemos disso, eu acredito que todos nós não temos nenhuma dúvida disso. Mas irmãos, uma coisa que é muito interessante é a forma que Deus nos amou. É muito comum nós amarmos quando somos amados, darmos quando recebemos, fazemos o bem quando nos é feito o bem. Isto é natural.
Mas eu te pergunto, que bem nós fizemos a Deus quando nós nem o conhecíamos? Que bem nós poderíamos fazer ao Senhor? Para Ele, com um olhar de misericórdia, olhar para cada um de nós e falar: eu vou salvar este povo para mim. E qual é a forma? Isso eu imagino, Deus olhando para mim e olhando para você. Ele teve compaixão e Ele falou: a forma é enviar o meu único filho para morrer por cada um desses meus pequeninos. Com isso, Deus estava comprando a minha vida e comprando a sua vida através da salvação. Porque nós não pertencíamos a Deus, nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que nós estávamos completamente perdidos em pecado, na perdição eterna. Mas Deus foi lá e nos resgatou, dando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Esta é a forma, o olhar do Senhor, o amor do Senhor, amor incomparável pelas nossas vidas. Às vezes nós não nos damos conta do quão grande é o amor de Deus pelas nossas vidas. Mas, irmãos, este amor não é este amor que nós conhecemos, este amor que nós temos um pelo outro, este amor que nós temos pela esposa, esposa pelo esposo, pais pelos filhos, filhos pelos pais, irmãos por irmãos. Ele supera tudo isso. Ele é o amor de Deus, o verdadeiro amor. E nós devemos sempre trazer à memória o quanto o Senhor nos amou. O quão precioso nós somos para Deus, porque Ele pagou um preço alto pelas nossas vidas. O interessante é que Jesus Cristo, quando ensinava aos discípulos, Ele disse: não foi vocês que me escolheram, não somos nós que escolhemos ao Senhor. Nós nem capacidade para isso temos, nós não tínhamos, nós nem o conhecíamos. Como você vai amar, como você vai fazer algo para alguém que você nunca ouviu falar, que você não conhece, que você não sabe quem é? Mas uma coisa é certa, Jesus Cristo sabia quem era eu e quem era você. Aleluia. E então, às vezes nós pensamos assim: eu escolho Deus hoje sim, porque nós já conhecemos o Senhor, então nós devemos sim escolher permanecer sempre com o Senhor. Nunca vacilar, nós devemos sim hoje, que nós somos salvos, conhecemos a Deus, temos uma comunhão com o Senhor, então nós devemos sim escolher Deus. Tem um cântico que diz assim: eu escolho Deus. Amém, nós devemos sim escolher Deus. Mas aqui Jesus disse: não é vós que me escolherdes, e sim eu escolhi a vós. Que maravilha, irmão, vocês já pensaram o quão você é importante para o Senhor? Jesus olhou para o irmão e falou assim: eu te escolho. Sou eu que te escolho. E no versículo 14 ele diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. É claro que tem um porquê, não é de qualquer forma. É por isso que a vida cristã ela não pode ser de qualquer forma. Não pode ser simplesmente: eu estou salvo, vou fazer o que bem me entender. Não. Tem critérios, tem regras, tem disciplinas do Senhor, tem mandamentos do Senhor. O Senhor é quem nos ensina, o Senhor é quem nos instrui. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já, do 15, já vos não chamareis servos. Olha só a consideração de Jesus para com seus discípulos. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi
de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus, ele passa para cada um de nós tudo aquilo que ele aprendeu com o Pai, tudo aquilo que ele ouviu do Senhor Deus, ele com maior prazer ele passa aos seus discípulos. E é por isso que ele diz: vós sois meus amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu ensino a vós, eu passo a vós. É por isso que o Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, porque realmente ele é o nosso irmão em quem nós podemos confiar, aquele que nós podemos tirar nossas dúvidas, aquele que quando nós temos dificuldades, passamos por dificuldades, nós procuramos quem? O Senhor Jesus Cristo, porque Ele é que sabe de todas as coisas, Ele é instruído do Pai. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vos conceda. Ele vos conceda. Olha só que maravilha. Ele não só nos chama de amigo, mas Ele também nos nomeou. E Ele disse: vai e dei frutos. Isso são ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Seguindo aqui, porque depois disso aqui eu quero falar aos irmãos, a salvação, que eu considero a maior dádiva de Deus para as nossas vidas, ela deve ser valorizada, porque não foi uma salvaçãozinha qualquer, não foi um favor que o Senhor fez para cada um de nós. Foi muito mais que isso. Se trata da salvação eterna. Irmãos, nós temos noção do que significa isso? Porque através da salvação tantas outras coisas vêm. Mas primeiro o que Deus fez, Ele nos salvou. Ele olhou com olhar de misericórdia e disse: eu vou salvar este povo. Eu vou tirar esse povo da perdição. E Ele não quis nada em troca. Foi simplesmente por amor, o grande amor do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João agora, não João, e sim 1 João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Primeira João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Todos encontraram? 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Que diz assim: nisto se manifestou a caridade de Deus. Algumas traduções diz o amor de Deus. Amor e caridade, ela é uma só palavra. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, eu disse como nós poderíamos amar a quem nós não conhecemos. É difícil, não é? É difícil. Aqui, irmãos, nós nem sequer conhecíamos a Deus, sabíamos que Deus existia.
nós estávamos perdidos. Deus nos conhecia. Afinal, quem nos criou? Deus. Mas nós não tínhamos conhecimento da grandeza do Senhor, da soberania do Senhor, do quão grande é o Senhor, da capacidade do poder que existe em Deus. Nisto está a caridade, ou o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o Seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Essa propiciação aqui quer dizer misericórdia, olhar de misericórdia, perdão dos pecados, sem querer nada em troca, por amor. Por misericórdia Ele nos perdoou. E tudo o que Deus nos faz, Ele nos faz porque Ele quer o bem para as nossas vidas. Ele não faz querendo nada em troca. É muito comum nós fazermos alguma coisa para alguém, isso é natural, nós somos humanos, querer algo em troca, né? Mas o Senhor não, tudo que Ele nos faz por amor. Hoje, quando o tio Luciano me falou dessa bênção que ele e sua família recebeu, todos nós, né? Porque nós conhecemos a família do tio Luciano. A Priscila eu conheço desde bebê. Muitas vezes eu carreguei ela no colo, era chorona, muito chorona. Eu, um rapazinho já, mas toda a vida gostei de criança. E até hoje eu falo com ela, Priscila, você me deu trabalho, porque era muito chorona. Então, quando o irmão veio aqui dar esse testemunho, ele veio porque realmente tem conhecimento, tem certeza do quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas. E hoje, quando ele me falou, eu falei, tio, eu já tive algumas experiências de pedir algo ao Senhor e Ele me dá. Mas Ele não me deu aquilo que eu pedi. Ou melhor, Ele não me deu só aquilo que eu pedi. Eu até usei a expressão com Ele falando assim, o Senhor fala assim, você não sabe pedir. Eu vou te dar muito mais do que aquilo que você está me pedindo. Porque é assim que Deus age em nossas vidas. Quando você pedir algo ao Senhor, confie, porque Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós estamos precisando, ou aquilo que nós pedimos. Às vezes nós nem sabemos pedir. É claro que Deus nos ama e Ele vai nos dar aquilo que for bom para nós. Às vezes nós pedimos coisas que não é bom para nós, mas o Senhor, Ele é sábio e Ele nessa hora vai dizer não. E é nesse momento que nós temos que ser sábios o suficiente para aceitar o não do Senhor. Nem sempre o Senhor diz sim. Mas uma coisa é certa, Deus nos ama. E quando Ele nos dá de coração. E Ele é quem nos amou primeiro. Não foi nós que amamos ao Senhor, mas sim Ele nos amou. E aí Jesus Cristo nos ensinou a amar ao próximo e amarmos ao Senhor, uma vez que nós conhecemos a Deus, uma vez que nós temos uma experiência real com Deus, aí sim, nós temos capacidade vinda dEle, ensinada por Ele, de amar. Amarmos uns aos outros e amarmos ao Senhor. Vamos, essa parte partindo já para o final, abrir em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 8.
Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso aqui é só um complemento, esse versículo é só um complemento daquilo que nós já ouvimos hoje. Nós éramos pecadores, mas Ele prova o grande amor que Ele teve e tem pelas nossas vidas, quando enviou Cristo para morrer na cruz por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Só um complemento daquilo que ele já falou nos versículos anteriores, nos textos anteriores. Nós ainda estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Essa dádiva do Senhor, que é a salvação, essa grande dádiva de Deus para as nossas vidas, por amor, ela jamais deve ser em nossas vidas esquecida, menosprezada, porque só através de Jesus Cristo, através da morte de Cristo pelas nossas vidas, através da salvação, é que nós temos hoje livre arbítrio de conhecer ao Senhor e podermos louvar, engrandecer e agradecer ao Senhor. Bendizer o nome do Senhor. Agora, partindo para uma segunda parte, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre louvor. Esse louvor, não que Jesus nos cobre, não que Jesus nos exija, mas qual de nós que recebendo um bom presente de alguém, nós não ficamos gratos àquela pessoa? Não é verdade? Quando nós recebemos um bom presente, seja ele um bom presente, um presente inferior, não importa. Mas quando nós recebemos algo do Senhor, o que que nós de imediato queremos? Ser grato, não é? Agradecer, nós queremos estar junto daquela pessoa, nós queremos dizer muito obrigado. Meu irmão, muito obrigado pelo que você fez por mim. Meu irmão, muito obrigado por este presente. Automaticamente, não é necessário você dar um presente e falar: olha, eu quero que você reconheça. Afinal, a palavra do Senhor nos instrui que quando nós dermos alguma coisa, algo, nós devemos esconder, dar com a mão e esconder a outra mão, para que ninguém saiba. Só Deus deve saber. Nós não precisamos anunciar, nós não precisamos reivindicar nada, nós não precisamos cobrar nada. Assim também é o Senhor com as nossas vidas. Quando Ele nos salvou,
que ele fez? Ele simplesmente nos salvou por amor. Agora é natural que nós tenhamos graça, gratidão por aquilo que o Senhor nos fez. Ele nos salvou. Então é natural que nós ofereçamos algo ao Senhor. Abra suas Bíblias em Salmo, capítulo 117. Salmos, capítulo 117. Versículos 1 e 2. Aliás, é todo o Salmo, né? Salmo 117, 1 e 2. Todos encontraram? Diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Irmãos, a grande dádiva da salvação para as nossas vidas é uma benignidade do Senhor? Para mim é. É algo bom? É maravilhoso. É a salvação das nossas vidas. Então a benignidade do Senhor, ela é grande. Deus é bondoso para conosco. Agora, nós vamos receber algo do Senhor e vamos cruzar os braços e achar que está tudo certo? Não vamos ser gratos ao Senhor? Claro que automaticamente nós devemos ser eternamente gratos ao Senhor, não só pela salvação, mas por tantas outras coisas. O tio Luciano hoje está grato ao Senhor por esta bênção, por essa maravilha que o Senhor fez na vida do seu filho e seu genro. E nós, quantas dádivas do Senhor que nós recebemos, uma delas, a vida. Eu não me canso de falar que a vida é uma grande dádiva do Senhor todos os dias, porque nenhum de nós, eu já até falei isso outras vezes que eu ministrei aqui, nenhum de nós temos a capacidade de dizer eu vou viver mais um minuto ou mais um segundo, nenhum de nós. Vivemos, mas vivemos pela imensa misericórdia do Senhor pelas nossas vidas. Isso sim. E quem é o dono da vida? O Senhor. E às vezes nós nem sequer agradecemos ao Senhor. Quantas vezes nós nos levantamos, até achamos que nós nos levantamos porque nós somos bons. Somos nada. É misericórdia do Senhor. Mas às vezes nos levantamos e nem sequer dizemos, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Mas nem por isso o Senhor nos castiga, porque Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós não vamos conseguir ser 100% fiel ao Senhor, em gratidão, em amor, em consideração, porque nós somos falhos, nós precisamos mais e mais do Senhor. Mas nós temos que ser gratos ao Senhor, no mínimo ser grato ao Senhor. E como nós podemos ser gratos ao Senhor? Uma das atitudes, tem muitas outras, irmãos, eu estou falando de uma, mas uma delas é louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Porque, olha, por que louvar ao Senhor? Porque a sua benignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor é para sempre. A benignidade do Senhor, ela dura para sempre. A bondade do Senhor, ela não foi. Ela foi, ela é e será, porque Deus é eterno.
E nós devemos sim sempre sermos gratos ao Senhor. Vamos ler ainda em Salmo 95, versículos 1, 2 e 3, um pouquinho para trás. Salmo 95, versículos 1, 2 e 3. Que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Vocês podem observar que esse último deuses aí está com letra minúscula. Por quê? Porque não se trata do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo é o primeiro Deus do versículo 3, que diz assim: porque o Senhor é Deus, com letra maiúscula, Deus grande e Rei, grande acima de todos os deuses, porque existem os deuses, os quais, se nós não tomarmos cuidado, o irmão Lino falou isso, ministrou alguma coisa a respeito disso, que é um dos deuses é Mamon, que é o dinheiro. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos sim deixar de amar ao Senhor e amarmos a outros deuses que estão debaixo do poder do Deus Altíssimo. E isso jamais pode acontecer. Nós amarmos a outros deuses. E tem muitos. Às vezes nós achamos que não, mas tem. Um deles é o dinheiro. Outro é algo que nós queremos muito, algo que nós não abrimos mão, algo que pode até estar atrapalhando o nosso relacionamento com o Senhor. Isso pode ser um Deus com letra minúscula. E esse tipo de Deus ele deve ser banido das nossas vidas, porque deve prevalecer o Deus Altíssimo, que é o Deus Todo-Poderoso. E como nós vamos ser gratos ao Senhor? Louvando, adorando, bendizendo e engrandecendo ao nome do Senhor. Salmo 100, versículos de 1 a 5. Nós estamos falando muito em Salmo porque o salmista Davi, ele tinha em seu coração um gozo profundo em louvar ao Senhor, em engrandecer ao Senhor. Ele era realmente grato ao Senhor pelo muito que o Senhor tinha feito, pelo muito que o Senhor fez na vida dele. Ele tinha gratidão em seu coração. E ele louvava ao Senhor continuamente. Isso é uma das formas que nós podemos ser grato ao Senhor. É: Senhor, muito obrigado pela sua salvação, pela minha vida. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te bendigo. É quando nós nos reunimos, nós louvamos, não a nenhum homem, mas sim ao único Deus que merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor. A Ele sim, louvai. Salmos, capítulo 100, versículos de 1 a 5, todo o salmo, né? Que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua vereda estende-se de geração a geração. Esse é um pedido do salmista para que nós louvemos ao Senhor todo o tempo, sabendo que Deus é Deus e que Ele nos ama. Foi Ele que nos deu a salvação.
Eu estou falando salvação, muito em salvação, porque é um dos temas de hoje e eu considero uma das maiores dádivas do Senhor pelas nossas vidas, a qual nós devemos sempre louvar ao Senhor por essa dádiva, que é a salvação. E para encerrar, vamos ler ainda Salmo, capítulo 150, versículos de 1 a 6. Salmo 150, de 1 a 6. Que também é todo o Salmo, né? 150, todo o Salmo. Que diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufre e flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Você tem motivo para louvar ao Senhor? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós somos seres que respiram. Se os pássaros louvam ao Senhor, porque nós que somos racionais, comprados pelo Senhor, e um preço alto, preço de sangue, não vamos louvar, não vamos engrandecer ao Senhor, não vamos agradecer ao Senhor, não vamos ser gratos ao Senhor? Claro que devemos ser gratos ao Senhor. Quando o salmista coloca essa série de instrumentos, ele quer dizer o seguinte: louve com o que você tem, louve com a sua boca, louve com suas mãos. Se você toca, louve ao Senhor. Se você não toca nenhum instrumento, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Irmãos, louvar ao Senhor não é cantar, não é só cantar. Louvar ao Senhor não é só tocar algum instrumento. Louvar ao Senhor não é só bater palmas. Você pode louvar ao Senhor de muitas formas. Você pode louvar ao Senhor com seu coração, sendo grato a Deus. Quando você se lembra assim: Senhor, Tu me salvaste, glórias a Ti. Você está louvando ao Senhor. Você pode dizer através de oração, através de um gesto: Senhor, muito obrigado pela Tua salvação. Eu Te louvo, eu Te bendigo, eu Te exalto. Irmãos, quando nós nos reunimos, quando aqui nós cantamos alguns cânticos de louvor, de adoração ao Senhor, isso não deve ser feito simplesmente porque chegou o momento, os irmãos da música começaram a tocar e cantar, então eu vou embalar e vou junto. Não, não é só por isso. Claro, nós estamos aqui juntos, a igreja está junta, vamos louvar ao Senhor. Mas nós temos que ter convicção de que nós devemos sempre louvar ao Senhor. E esse louvor, ele deve partir de cada um de nós, de mim e de você. Porque a salvação do Senhor para as nossas vidas, ela é individual.
O único que nos salvou mutuamente, de uma vez só, e todos quanto quiserem serão salvos, é o Senhor. Mas eu não posso te salvar. Isso só o Senhor pode. Eu não posso louvar por você. Você, irmão, não pode louvar ao Senhor por mim. Ela é individual, o louvor ao Senhor, a adoração ao Senhor, a gratidão ao Senhor, ela é individual e deve partir de cada um de nós. Tudo quanto Deus nos faz, Ele nos faz esperando assim que nós daremos algo em troca. Aí eu vou fazer porque eu quero isso. Mas, irmãos, nós que somos nascidos do Senhor, isso deve ser automático em nossas vidas. Gratidão. Eu disse no início que se nós recebermos um presente, nós automaticamente somos gratos àquela pessoa. E por que não sermos gratos ao Senhor por aquilo que Ele nos fez? Por aquilo que Ele já nos faz todos os dias? Por aquilo que Ele nos dá todos os dias? Vamos ser gratos ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor com os nossos corações? Vamos dizer, Senhor, muito obrigado pelo Teu agir em minha vida, pela Tua salvação para a minha vida. Nós podemos fazer isso, irmãos. Não devemos deixar para louvar ao Senhor só quando nós nos reunimos. Não devemos deixar para engrandecer ao Senhor, exaltar ao Senhor e adorar ao Senhor só quando nós estamos reunidos com a igreja. Não. Isso nós podemos fazer todos os dias e todo o tempo. Lá no nosso trabalho, na nossa casa, onde quer que estejamos, nós podemos louvar e adorar ao Senhor. Aí você fala, mas como que eu vou abrir minha boca, começar a cantar? Vão me chamar de louco? Eu disse que você não precisa cantar, ou só cantando para louvar ao Senhor. Aqui no seu interior você pode louvar ao Senhor. É só você e Deus que sabe. Deus, Ele nos sonda. A palavra do Senhor diz que a palavra não chegou ainda à boca, mas o Senhor já sabe qual é a intenção dos nossos corações. Então, no interior nós podemos sim louvar ao Senhor. Se você puder abrir a sua boca e louvar ao Senhor, independente se você sabe cantar ou não. Deus não está focado se você tem melodia, se você é afinado ou não. Deus não interessa isso. É bom, se você souber cantar, maravilha. Para Deus devemos fazer o melhor. Mas isso não faz de você, se você não souber, isso não faz de você inferior. Isso não quer dizer que você não pode louvar ao Senhor. Você pode louvar ao Senhor com o coração, com aquilo que você tem. Ofereça ao Senhor. Aquilo que Deus já te deu, retribua de volta ao Senhor. Em gratidão, em louvor e em adoração. Amém? Vamos ser gratos ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ele nos salvou. Ele nos mantém de pé. Ele nos amou primeiro. E o mínimo que nós podemos fazer é viver para o Senhor, louvando e exaltando ao nome do Senhor, porque Ele é que merece todo louvor, toda honra e toda glória. A Ele toda honra e toda glória. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vamos ter sempre essa convicção de que nós devemos, por gratidão,
louvar ao Senhor continuamente. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te bendizemos nessa noite, nós te exaltamos, nós te louvamos, já te louvamos, Pai, com cânticos, mas nós queremos te louvar, Senhor, com interesse de coração. Nós queremos, Pai, te louvar com os nossos corações. Pai, nós queremos ser instrumentos de louvor, de adoração ao Senhor continuamente. E essa capacidade, Senhor, vem de Ti mesmo. Quem nos capacita é o Senhor, pois é de Ti que nós somos capacitados. É o Senhor quem nos dá a vida, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem cuida de cada um de nós. E Pai, nós queremos entender cada dia mais a Tua palavra, o que o Senhor fez por nós. Que cada um de nós, Pai, tenhamos essa convicção de que o Senhor é Deus e nós só estamos aqui pelo grande amor do Senhor às nossas vidas. Quando o Senhor nos amou primeiro, nós éramos ainda pecadores. O Senhor olhou com olhar de misericórdia para nós e nos salvou, nos libertou, nos trouxe para o seu reino, reino de luz. E nós aqui, Pai, nós somos gratos ao Senhor, nós temos gratidão em nossos corações. Nós queremos te louvar, nós somos ser que respiramos pela tua misericórdia. E nós queremos continuamente sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez e faz e fará pelas nossas vidas. Pai, nós reconhecemos o Senhor como nosso Deus, como nosso bem maior, como nosso Criador, e nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, nós te bendizemos. Pai, aqui nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é quem tem cuidado de nós. Pai, para a tua honra e para a tua glória, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Lino, quer falar? Eu te